Palavra de vida eterna, hoje, quarta-feira, dia 11 de outubro. Palavra de Deus hoje do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O Evangelho em que Jesus nos ensina a rezar. A primeira coisa neste ensinamento, Jesus disse: olha, quando vocês forem rezar, vocês dizem, primeira palavrinha, Pai. Ou seja, primeira coisa, se coloquem como filhos. É uma oração filial. Você se coloca diante da vontade do Pai. Você coloca diante, não é? Da obediência. Escuta o que Ele vai te dizer. Santificado seja o teu nome. Jesus é aquele que traz, né, essa novidade no relacionamento com Deus. Até então ninguém chamava Jesus de Pai. Ninguém chamava Deus de Pai. Porque Deus é Deus. Se você chama Jesus de Pai, você como que está igualando Jesus ao homem. Jesus não é homem, Jesus é Deus. Jesus disse, olha, chame Deus de Pai, sim. Ele é o nosso Pai, nós somos filhos. Então, uma oração filial, se coloque diante do Pai como filho. Depois, outro ponto aí, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. O pão material. Pedimos aí o necessário, para o nosso sustento, nosso, da nossa família, e também o alimento espiritual, que para nós hoje a Eucaristia, nosso alimento, nosso pão do céu, o pão que nos salva. Então nós pedimos ali o sustento. E além disso, o perdão. Perdoa-nos, Senhor. Nós nos reconhecemos aqui pecadores, fracos, perdoa os nossos pecados, só que numa condição, Como também nós perdoamos aos nossos devedores, aqueles que nos fizeram mal. Então, o Senhor perdoa à medida que a gente vai perdoando também o outro. Essa é a condição que a gente mesmo coloca, E o perdão que é tão necessário. Não é à toa que em outro momento alguém disse para Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus fala, até 7 vezes não, mas 70 vezes 7. O perdão não é questão de número, de quantidade, É questão de amor. Perdoar é amar. Oportunidade que a gente dá para o outro de mudar, de se converter, de recomeçar. É a mesma oportunidade que Deus nos dá, Quando a gente vai se confessar, a gente não tem um limite para a confissão. Pensou se fosse assim? Olha, vocês vão poder se confessar durante a vida somente 7 vezes. Puxa vida, mas é muito pouco, não é? E aí, depois das 7 vezes, a gente não tem mais perdão? Com Deus não funciona dessa forma. A partir do momento que a gente abre o nosso coração e se coloca à disposição, a disponibilidade para mudar, para continuar, Ele abre os braços, o abraço do Pai. Nos dá a oportunidade de novo para a gente voltar para o caminho, para a gente se converter.
Então essa oração ela traz alguns pontos na oração do Pai Nosso, alguns elementos que podem também formar outras orações. O Pai Nosso é como que um modelo, né? É uma fórmula, tem os diversos elementos. Quando vocês forem rezar, usem esses elementos para formar a oração de vocês, as orações espontâneas que tenham esses elementos. E a gente acabou também usando essa oração, né? Muitos aí fazem dessa oração diária, oração que talvez seja mais rezada, né? Juntamente com a Ave Maria, por causa do terço, nós rezamos bastante. Mas que essas orações possam também tocar o nosso coração e provocar mudança e conversão. Então que Deus nos abençoe e nos proteja, né? Em mais um dia que Ele nos concede. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.